sequência aos estudos aí dos yogas do sonho e do sono. Nós hoje chegamos à página 239 do livro, é o capítulo 30, para quem está acompanhando pelo, pelo Kindle, pelo tablet. Então, é o capítulo 30, as práticas de apoio. O Rinpoche agora concluiu o ciclo, né, dos ensinamentos, da integração dos yogas do sonho e do sono. Ele vai retomar vários elementos do Tantra Mãe, quase que como trazendo de volta pontos já debatidos antes, já estudados, e ele se aprofunda. E como num caleidoscópio, ele gira um pouquinho a forma de a gente ver cada um desses elementos. Então, agora ele traz de volta uma série de elementos como se fosse um caleidoscópio, que conforme a gente vai girando, novos coloridos vão aparecendo. Sabe aquele brinquedo de criança? Que você coloca várias pedrinhas, seixos, e aí você vai rodando, vários desenhos vão formando lá dentro. Então, é como um caleidoscópio. Então, agora ele começa a trazer de volta alguns elementos já apresentados antes, e desses elementos ele vai se aprofundando em alguns pontos. Então, no capítulo 30, práticas de apoio. Esse capítulo apresenta breves descrições de práticas que apoiam a prática principal, do sono. A maioria delas são recomendações extraídas do Tantra Mãe. E nós vamos começar pelo mestre. É importante que esse ponto ele é muito referenciado no Tantra. A relação com o mestre. O Rinpoche diz que a devoção que nós devemos ter pelo mestre tem que ser tão grande que os pelos de nossa nuca se arrepiam do simples fato de ouvir o nome dele. Ou que, ouvir o nome do mestre, as lágrimas vêm aos nossos olhos. De tamanha devoção que nós temos pelo mestre. O texto diz: para apoiar a prática do sono e fortalecer a devoção à sua verdadeira natureza, imagine o mestre no topo da cabeça e cultive a conexão e a devoção. A conexão com o mestre pode ter como base a pura devoção. Quando imaginar o mestre, vá além de apenas visualizar uma imagem. Gere uma forte devoção e sinta sua presença. Reze com intensidade e sinceridade. Em seguida, dissolva o Mestre em luz. Essa luz entra pela coroa da cabeça, desce até o seu coração. Imagine que o Mestre permanece ali, no centro do seu coração, e em seguida adormeça. A proximidade que você sente com o mestre é, na verdade, a proximidade que você sente em relação à sua própria natureza. Esse é o apoio do Lama. Pode ser útil reler a sessão sobre Guru Yoga, encontrada na página 84, para uma melhor explicação ou mais completa. Mas isso aqui é o resumo, é a quintessência da prática de Guru Yoga. A visualização do mestre, a dissolução dele e a fusão
com o nosso coração, com o coração, com a mente. De modo que a minha mente, a sua mente, repousa na mente do mestre. É esse o ciclo da prática de Guru Yoga. Pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, nós estávamos ali na Maravilhas da Mente Natural, que nós falávamos, chegamos no momento da contemplação, e o momento da contemplação é o momento em que aquilo que nós tínhamos como concentração, né, em que eu me concentro em um objeto, eu me fundo ou crio uma experiência direta, sem distinção entre eu e o objeto. Na prática de Guru Yoga, na prática com o mestre, a devoção que eu tenho por ele é tão grande que chega um momento em que eu me fundo com ele, integrando a minha mente à mente do mestre. Eu dissolvo minha mente na natureza do mestre, na mente e coração do mestre. Então, o primeiro movimento, na perspectiva da tradição tibetana, é a conexão com o mestre. E isso é uma característica muito da tradição tibetana, a devoção. Ter devoção pelo mestre, o caminho da devoção, como um atalho, né? Então, esse é o atalho, é o caminho mais curto, é o caminho mais curto para a iluminação. Segundo, Dakini. E percebam, quando nós estamos nos compreendendo, compreendendo o corpo como uma mandala, né, a mandala, toda ela é o nosso corpo, quem habita o centro dessa mandala? A consciência. No centro da mandala, o Buda, que habita a mandala do nosso corpo, é a nossa própria consciência, é a mente búdica. Então, nós visualizamos essa luz lá no coração, seja como o mestre, seja como a Dakini, mas nós podemos ter devoção pela Dakini e a Dakini, sede do Dharma, ser o próprio mestre. Então, quem é o mestre? Cada um sabe quem é o seu mestre, qual é o mestre de sua devoção. Então, nós podemos nos apoiar num mestre como Tenzin Wangyal Rinpoche, visualizar ele sobre nossa cabeça, dissolver a nossa mente na mente dele em nosso coração. Yongdzin, né, Yongdzin Rinpoche, ou qualquer outro mestre, quem é cristão, Jesus Cristo, Maria como Dakini. Mas o que é mais importante é levá-los até a altura do coração e reconhecê-los como o Buda que está no centro da mandala, que é o nosso corpo, e que tem quatro portas. Que tem, quando nós estamos na prática do Yogas do sono, visualizando o lótus, cada cor sendo uma porta, uma entrada, para no final se conectar à deidade que reside no centro da mandala, que é a própria consciência, que é a consciência autocorrente, a Dakini. Então, o Lama, o mestre, é, é uma prática de apoio. O mestre, praticar Guru Yoga para o Yoga do sono é uma prática de apoio. Praticar a Dakini em um lótus radiante no coração, sentada sobre um disco de sol que se apoia no lótus, lótus azul, está ela, sede do Dharma. Ela é clara, translúcida e luminosa, com uma luz brilhante. Sinta fortemente a presença de sede do drama. Sinta a sua compaixão e seu amor.
ela está protegendo, ajudando e guiando você. Ela é a aliada com a qual você pode contar de todo o coração. Ela é a essência da clara luz. Seu objetivo? A iluminação. Gere amor, confiança e respeito por ela. Ela é a iluminação que vem com a realização. Concentrando-se nela e rezando para ela, adormeça. Pense no corpo como uma mandala e um Buda residindo no centro dessa mandala. E o Buda podendo ser desde o mestre, se você está usando como suporte o mestre, ou sede do Drelma, que é a Dakini dos yogas do sono, ou ainda só uma luz. Comportamento. Há um comportamento que facilita a prática, um modo de agir que facilita a prática do sono. Vá para um lugar tranquilo onde não haja outras pessoas. Cubra seu corpo com cinzas. Coma alimentos pesados que ajudem a superar os distúrbios do vento. Alimentos que te deixem prostrado, sem o movimento da mente. Em seguida, salte desenfreadamente, expressando totalmente o que está dentro de você, deixando sair tudo que o bloqueia ou distrai. Não há ninguém por perto, portanto, deixe-se explodir se necessário for. Deixe que essa catarse limpe e relaxe você. Mobilize todas as suas tensões. Com grande fervor, reze para o Mestre, para o Idam, para a Dakini e para a sua árvore de refúgio. Reze fortemente pedindo a experiência da clara luz. Depois durma dentro dessa experiência de despertar. Quer dizer, ponha para fora que todo tipo de obstáculo. Né? Tenha coragem de se mover, de gritar, de expulsar todos os seus demônios, expulsar tudo aquilo que de alguma forma surge e se apresenta como um obstáculo. Né? Cubra o corpo de cinzas e depois se debata, bote tudo para fora. Como o Rinpoche diz, exploda se necessário for, se for necessário. Deixe-se explodir. Libere tudo. Oração. Se você ainda não teve experiências da clara luz do dia, da meditação e do sono, reze continuamente para obter seus resultados. É fácil esquecer o simples poder do desejo e da oração. Achamos que a oração deve ser algo extraordinário, direcionada a um poder incrível externo a nós. Mas não é esse o caso. O ponto importante é sentir fortemente a intenção e o desejo na oração. Colocar nela todo o seu coração. Devoção. Oração a partir do coração, quer dizer, colocar toda a energia na oração e naquilo que se pede. No passado, talvez quando as pessoas diziam boa noite umas às outras, ou bom dia, ou durma bem, houvesse algum poder nessas palavras, algum sentimento. Agora, são apenas frases habituais, que murmuramos com pouco sentido ou significado. As mesmas palavras são usadas, são ditas no mesmo tom, mas não tem mais força. Talvez cuidado, tenha
Cuidado para não fazer isso com a oração. Saiba que a oração tem poder, mas que não está nas palavras, está no sentimento que você coloca na oração. Desenvolva a intenção, torne-a forte e coloque-a na oração. A prática de Guru Yoga e muitas dessas práticas, elas têm uma função, que é fortalecer a devoção pelo mestre, a devoção pela deidade, o caráter devocional, que é um caráter que nós estamos perdendo cada vez mais com o advento da tecnologia, da inteligência artificial, de um tantão de coisa. Esses elementos devocionais talvez a gente esteja vendo sucumbir. Mas para a prática espiritual, a devoção é primordial. E aqui a oração, o risco de nós praticarmos sem a devoção, ou fazermos da oração uma mera recitação de palavras, é para aquilo que o Rinpoche está chamando a atenção, né? Então, temos lá o número e estamos tão preocupados em cumprir as 100.000 recitações que a gente já não sabe mais nem o que está recitando, mas sabe que está contando. Quer dizer, eu já me desconectei da oração, eu estou fazendo outra coisa. Então, qual a oração que tem poder? É aquela que tem sentimento, aquela que tem vida, aquela que tem essa carga de emoção, de vida, de sentimento, de valor. É essa oração que tem poder. A oração da repetição do papagaio, essa oração ela pode estar servindo como um mantra para distrair a mente, para não deixar, ou melhor, para fixar a mente, não deixar que ela se distraia. Mas se não tem devoção, também não tem poder. O poder está na devoção. O poder está na devoção, no acreditar na própria oração. Aqui está o poder. Denis, posso compartilhar uma experiência? Por Maria, favor, Maria Lourdes. você tocou nesse assunto da oração e me fez lembrar uma situação que aconteceu comigo. Acho que tem a ver com esse poder da oração. Vivíamos, eu e a minha mãe, teve uma trovoada muito forte na minha casa. A gente tinha uma casa de madeira e choveu dentro da gente virar as camas de lado para não molhar, de praticamente andar de guarda-chuva muito intensa. A minha mãe tinha muito medo. Eu não tinha tanto medo na época. Não tenho nem hoje. E como a minha mãe ficou tão apavorada, eu lembro que eu fiz uma oração, sabe? Mas é como você está dizendo ali, foi uma oração com poucas palavras, mas a intenção foi muito forte, a confiança, essa poder da oração, essa questão da devoção foi forte. Porque eu lembro que eu abri um pedacinho da Bíblia, li só um trechinho, e como que fiz um pedido. E eu noto, uma coisa que me veio muito à mente, isso é como que eu costumo falar que é que nem uma criança falando, que a criança, quando ela faz uma oração, ela diz duas, três palavras, mas com sinceridade, com inocência. E assim foi. E o interessante foi que eu terminei a oração e ficou um silêncio total. O vento, a chuva não atingiu mais a minha casa, ficou totalmente em silêncio. Olhei para fora, o vento continuava lá fora nas árvores, mas na nossa casa, a chuva e o vento na nossa casa parou. Eu lembro que a minha mãe veio até no quarto, ela me disse: "O que que você fez?" "Ah, mãe, eu não fiz nada, não fiz nada", porque acho que até eu assim, me assustei um pouco com o resultado, com o resultado. Acho que às vezes a gente não está nem preparado para o poder da oração, quando ela é nessa sinceridade vinda do coração, sabe?
Então, só queria compartilhar isso. Eu tive essa experiência depois, outras vezes na minha vida, em que o poder da oração, ela é tão forte, ela realmente se consegue alcançar o que a gente quer com esse coração indo nessa devoção, entregar nosso coração para a devoção. É isso, uma coisa assim. É muito bonito isso, né? E, de alguma forma isso traz os elementos da própria oração. A confiança, a crença, a certeza, tudo isso diz até daquilo que o próprio Cristo diz, Jesus dizia, né? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Que de fato é essa a fé, né? Essa é a devoção e essa é a relação aí na perspectiva devocional. E essa oração, devoção para o tibetano, ela é muito potente, muito potente. Os tibetanos eles dizem que não tem nada de extraordinário. Não tem nada de extraordinário uma pessoa voar, né? O Shagdu Tulku Rinpoche, ele dizia, quando eu falo lá para os tibetanos que aqui tem uma caixinha quadrada e que tem pessoas lá dentro que falam a televisão, ninguém acredita, mas quando eu falo aqui para vocês que uma mulher lá na minha aldeia virava um tigre, vocês não acreditam, né? Então, são, claro, são situações muito específicas, da tradição tibetana, daquela prática e tudo mais, ou que existem os monges que eram capazes de levitar, de voar. Então, tudo isso diz muito da devoção àquela prática, do acreditar, do praticar, e principalmente dessa confiança, que é onde a oração funciona, né? Que é onde a oração efetivamente tem, se realiza, se materializa, acontece. Aquela historinha tradicional do filho que sai numa peregrinação e a mãe diz para ele trazer um dente de Buda. E aí na volta ele não consegue o dente de Buda, ele acha um dente de cachorro, enrola num lenço e entrega para a mãe, dizendo que era um dente do Buda que ele conseguiu encontrar na peregrinação. E a mãe coloca aquele dente no altar e começa a fazer as práticas dela e com muita devoção naquele dente. E dizem que depois de alguns anos aquele dente emitia luz de arco-íris, né? Que é uma coisa muito sagrada dentro da tradição tibetana. E os tibetanos têm um ditado, eles têm muitos ditados, e um ditado diz que com devoção até um dente de cão produz luz de arco-íris. É a força da devoção, é a força da oração, que o Rinpoche chama atenção aqui. Então, eu quero ter o sonho lúcido, eu quero ter o sonho de clara luz, a minha devoção a isso, o meu pedido a isso, e vejo que quando ele fala da prece, da devoção, não é direcionada a alguém, a uma deidade. É a devoção da própria oração, da própria prece, do próprio pedido. Dissolução. No exercício, pode lhe dar uma noção de como deve ser a concentração na prática. A prática começa com a luz. E aquele que percebe a luz, mas a intenção é unificar os dois. Lembra que ele até sugere deixar uma lamparina no quarto. Eu estou observando a luz externa, mas a intenção é unir a luz externa à luz interna. Relaxe completamente, feche os olhos e comece visualizando o tigre azul claro, do tamanho aproximado
da impressão digital de um polegar, dessa parte aqui. Nós costumamos dizer também o tigre tem o tamanho de uma unha, a unha do dedão. Aí você olha para sua unha, é claro que não pode ser, que hoje tem pessoas que fazem uma unha grandona assim, de gel. Eu acho que o tigre é a metade daquela unha daí. Mas os tibetanos falam mais ou menos o tamanho da unha. O Rinpoche aqui diz usa o tamanho da digital do polegar, né? O tigre azul do tamanho aproximado da impressão digital de um polegar no centro do coração. Lentamente deixe-o se expandir e se tornar mais difuso. É muito bom visualizar a luz do tigre, mas é mais importante senti-la. E aqui é que é o barato, né? A gente precisa sentir a luz. Sentir a luz que propaga, sentir a luz que nos toca, senti-la. Deixe a luz irradiar do seu coração. À medida que essa linda luz azul brilha, ela dissolve tudo que toca. Dissolva o cômodo em que você está, a casa, a cidade, o estado, o país. Dissolva cada parte do mundo, o sistema solar, o universo inteiro. Cada ponto que a mente toca, seja um lugar, pessoa, coisa, pensamento, imagem e o sentimento, tudo se dissolve. Os três mundos do desejo, da forma e da não forma, se dissolvem. Quando tudo o que é externo estiver dissolvido na luz, deixe que a luz chegue até você. Permita que ela dissolva seu corpo, transformando-o em luz azul. E se fundindo com a luz azul ao seu redor. Em seguida, dissolva sua mente. Cada pensamento e cada evento mental. Dissolva tudo. Funda-se com a luz. Torne-se a luz. Agora há mais agora não há mais interno ou externo, nem você ou não você. Não existe a noção de um mundo ou de um eu substancial, apenas a luminosidade no espaço do coração, que agora é um espaço que tudo permeia. A experiência ainda surge. Permita que o que quer que surja se dissolva espontaneamente na luz azul. Deixe isso acontecer sem esforço. Há apenas luz. Em seguida, dissolva lentamente até a luz no espaço. É aí que você deve permanecer durante o sono. Tudo se dissolve. Somente permanece a consciência. Mas não é a consciência de um objeto. É só a abertura. Não é a consciência em relação a algo. Eu sei que tem algo na minha frente, eu sei que tem. Não, não é essa consciência do eu sei que existe algo. É somente a experiência desperta, aberta, livre. E aí vem a instrução para a prática de expansão e contração. Expandir e contrair. Essa prática é semelhante à anterior, porém mais formal, tendo como objetivo apoiar o yoga do sono. Visualize milhares de sílabas Hum, azuis, saindo de ambas as narinas a cada respiração. Elas se originam no coração, sobem pelos canais e deixam as narinas pela respiração. À medida que se espalham, permeando todo o espaço e todas as dimensões,
elas dissolvem tudo que encontram. Sua luminosidade ilumina todo o espaço. Com a inspiração, a luz das sílabas Rum retorna, iluminando e dissolvendo o corpo e a mente, até que não haja mais nada, interno ou externo. Faça essa visualização até que haja apenas a luz da expansão e contração do Rum. Dissolva-se nessa luz e permaneça no estado não dual. Faça isso por 21 respirações ou mais, se desejar. Pratique isso durante o dia, sempre que possível. A mente prega peças. Seu principal truque é identificar-se como sujeito e depois considerar tudo o mais como separado desse sujeito. E aqui é a grande peça que a mente pregou, né? Quando ela cria uma identidade, ela considera tudo como separado, a partir disso gera apego, aversão, orgulho, inveja, porque separou. Então é a grande peça que a mente prega, né? A heresia da separatividade. Separou. Nessa prática, tudo que é percebido como externo a você é dissolvido na expiração. Aquele que percebe é dissolvido na expiração, na inspiração. Tanto o exterior quanto o interior tornam-se luminosos e claros e se fundem um no outro, tornando-se indissociáveis. Sempre que a mente encontrar um caminho para a distração, deixe a consciência segui-la com sílabas rum azul. Quando a mente encontrar um objeto, dissolva-o em luz. Quando a mente encontrar e se fixar em si mesma como um objeto, dissolva-o também. Por fim, até mesmo a sensação de solidez pode se dissolver. A sensação de aqui e ali, de objetos e sujeitos, de coisas e entidades. Aí o Rinpoche traz aqui a sílaba Rum, para quem não conhecia, né? Sílaba Rum. Geralmente pensamos em fazer esse tipo de prática com ajuda para gerar a experiência da clara luz, mas ela também é útil para prolongar a experiência depois que ela é conhecida e para apoiar a continuidade da experiência. Então, são muitas práticas, muitas técnicas, ele traz algumas aqui para fortalecer a devoção e para a perspectiva da dissolução, né? Como dissolve o corpo, como dissolve a mente, como dissolve a mente na própria mente, no sentido principal de tudo isso é dissolver essa ideia de que sujeito e objeto são coisas distintas e separadas. Mas, de alguma forma, compreender, não racionalmente, mas como um insight, como um despertar, essa integração que já é dada de antemão e que precede aí a separação, né? Aquilo que nós chamamos de heresia da separatividade. Gostaria de fazer agora, para a gente encerrar. Alguém gostaria de usar a palavra? Uma pergunta. Então, eu gostaria de fazer uma prática hoje, talvez um pouco mais curta, mas um pouquinho mais focada nessa perspectiva, tanto
da leitura anterior, Maravilhas da Mente Natural, a partir das três portas, como também dessa perspectiva da dissolução. Sente uma posição confortável. Mantenha a coluna ereta, os olhos entreabertos. Observe o ar que entra e sai pelas narinas. E conecte os seus obstáculos. E ao expirar, visualize que todos eles se dissolvem. Cada vez que você inspirar, ao expirar, permita que todos os obstáculos se dissolvam. Leve tua consciência até o topo da sua cabeça. Visualize uma esfera de luz branca. E ao visualizar a esfera de luz branca, conecte-se ao corpo, conecte-se à terra, aterre-se, conecte-se à quietude do corpo. Tome refúgio no silêncio, na quietude do teu corpo físico. Conecte-se ao presente. Esse corpo que não está no passado, nem no futuro. Conecte-se ao presente, na quietude do corpo. Leve tua consciência até a tua garganta. Visualize uma esfera de luz vermelha.
Conecte-se ao silêncio. A experiência da garganta, mesmo com toda a agitação de sons, busque um espaço aberto, a partir de qual todos os sons surgem. Se qualquer pensamento surgir, simplesmente retorne, se conecte ao silêncio. Leve tua consciência até o coração. Visualize uma esfera de luz azul, azul espaço, o azul do céu, o céu luminoso. Sinta seu peito abrindo em direção ao espaço. Dissolva o corpo. E na espaciosidade do azul, experiencie sua mente como esse céu, como esse azul. Se pensamentos surgirem, imediatamente leve sua consciência para o coração, para esse espaço azul, se funde ao céu. Faça o esforço de relaxar na perspectiva do espaço, da mente enquanto céu, da mente enquanto espaço.
Na dúvida, abra mais espaço. Se funda ao espaço. Todos os pensamentos que surgem, surgem como expressão da base. Então siga. Simplesmente deixe ir e repouse no espaço. Contemplação é uma experiência direta do espaço, sem a preocupação do que virá, sem a preocupação do que foi. E mil pensamentos vêm, se levam sua consciência. Novamente foque somente no espaço. Relaxe na experiência da espaciosidade. Tenha devoção do espaço. Dedicação. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.
prece de longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias, dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Muito bem, muito obrigado. Alguém gostaria de trazer algum ponto, alguma pergunta, algum elemento, relatar alguma experiência? A palavra está aberta. Vou fazer uma pergunta, boa noite. Oi, Vinícius, boa noite. Tudo bem. É, tem uma experiência que eu tenho um pouco recorrente, assim, não que eu tenho várias vezes a experiência, né? Mas as poucas vezes assim, que eu tive experiência de sonho lúcido, ah, muitas vezes a minha mente prega uma peça. Assim, quando eu fico lúcido, aí eu tenho uma ilusão assim, que eu estou voltando para o corpo e que acabou o sonho. Mas na verdade não acabou. Depois, quando eu vou me lembrar, eu vejo que na verdade só mudei de sonho, só mudei de experiência, né? E parece que assim a mente ela gosta de dar uma enganada, digamos assim, né? Para perder a lucidez. Será que tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar isso? E é comum, e não é só comum esse tipo de coisas, Vinícius, como também é comum acordar. Então, é muito comum a pessoa. Isso é um sonho, imediatamente ela acorda, né? É o treino, é o treino. É o treinar a lucidez no sonho, né? Então, é muito isso. Então, é muito comum, né? A pessoa não só retornar e depois deixa de ser lúcido, né? Que isso também acontece muito, mas é treinar e muitas vezes experiências curtas de quando se descobre que está lúcido para fortalecer a lucidez. O simples fato de reconhecer que que aquilo é um sonho, que aquela experiência é um sonho, já diz de um avanço na prática, já diz de uma experiência da prática ali propriamente, né? Mas cuidar de uma série de elementos, tá? Dos quatro, principalmente dos quatro obstáculos dentro da tradição, né? É, é o que tem de indicação dentro do Tantra Mãe. Devoção, nós falamos um pouco antes, o próprio Rinpoche chama atenção para isso, né? Do Yogas dos Sonhos também, a devoção, mas são esses os elementos, são essas as, as instruções. E a instrução principal do Rinpoche nos últimos tempos é durma bem e bastante, dormir muito, para que a mente esteja também bastante relaxada durante o sonho. Muito bem, muito obrigado, boa noite e até segunda-feira que vem. Obrigada, Denis. Até segunda. Boas práticas. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Oi, Obrigada. boa Boa semana a noite. todos. Buenas Boa noches. noite. Buenas Buenas noches. Obrigada. noches. Obrigada, Denis. Boa noite, Sanga.